de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Crédito inicial. Nome do livro: Quem é você por trás da máscara? Descrição da capa. Sobre fundo marrom, na parte superior à direita, há uma figura geométrica na cor branca. Centralizado, há uma jovem branca, magra, cabelos compridos castanhos claros. Ela segura uma máscara branca à frente do rosto. Ela está representada dos ombros para cima. Em primeiro plano, há uma tarja na cor branca, onde está escrito em 2 níveis com letras pretas: Quem é você por trás da máscara? Fim da descrição da capa. Introdução ao Eneagrama. Não sabemos quem inventou a roda, a escrita e nem o Eneagrama. Não sabemos ao certo quando o Eneagrama foi criado e não possuímos nenhuma referência de que ele foi criado pelo homem. Talvez seja estranho ler isso, porém, se você quiser mergulhar na mandala sagrada do Eneagrama, terá que mergulhar comigo para estudos além do mental básico e cognitivo. Acreditamos que a mandala sagrada do Eneagrama foi descoberta por aqueles que estudavam os mistérios do universo e da mente humana. Assim, entendemos que o moderno conceito desta sabedoria sagrada provém da junção de várias fontes. Uma possibilidade, apenas uma, é que o símbolo que representa a mandala do Eneagrama surgiu há pelo menos 2.500 anos na Babilônia. Uma outra possibilidade é que surgia na Alexandria, na época do Império da Macedônia, região que ia do Egito à Índia, da Grécia à Pérsia. Vestígios históricos nos fazem acreditar também que o Eneagrama está relacionado com o pensamento grego clássico, com suporte nas ideias de Pitágoras e Platão. Mais tarde, por volta do século IV, os monges do cristianismo começam a utilizar o Eneagrama para explicar a alma humana e os movimentos dos estados emocionais. Assim começamos a unir a ciência com a espiritualidade, pois estamos citando as leis da matemática da antiguidade, com filosofia e estudos dos mistérios da espiritualidade. Após o século IV, surge então, neste movimento do cristianismo, um grupo chamado de os Padres do Deserto. Começa a usar o Eneagrama para explicar o que acontece dentro de nós. Inicia-se então o mergulho dentro do ser, à procura de entender a nossa origem, a nossa existência. O trabalho de autoconhecimento é tão antigo quanto os Padres do Deserto. Deste ponto de vista que entendemos que o Eneagrama pode ser considerado um mapa da alma humana, pois de acordo com os preceitos do cristianismo, surgem as doutrinas dos pecados capitais, assunto profundo e importante para entender as paixões inconscientes do coração no Eneagrama. De fato, a origem do Eneagrama é incerta. Porém, temos claro que George Ivanovich Gurdjieff foi o grande responsável por trazer à tona este conhecimento. Ele dizia que devemos juntar a compreensão do Oriente com o conhecimento do Ocidente, para buscarmos a nossa grande verdade interior. Gurdjieff, 1866 a 1949,
Foi um místico e mestre espiritual armênio. Dedicou a sua vida para ensinar a filosofia do autoconhecimento profundo. Gurdjieff resgata os fragmentos desta sabedoria sagrada e traz para o mundo moderno. O grupo liderado por Gurdjieff começa a explorar diferentes ensinamentos e sistemas de pensamentos pelo Egito, Afeganistão, Grécia, Pérsia, Índia e Tibete. Gurdjieff passou a ensinar que o Eneagrama era um completo estudo da psicologia, da espiritualidade e da cosmologia que ajudava as pessoas a encontrarem o seu lugar no universo e a encontrarem seu propósito de vida. Foi Gurdjieff que apresentou as 3 leis universais que regem o Eneagrama: a lei do 1, a lei do 3 e a lei do 7. Oscar Ichazo sistematiza os conhecimentos de Gurdjieff à luz da psicologia moderna. Ichazo foi o primeiro a trazer os 9 tipos de personalidade para a mandala sagrada de Gurdjieff. Ichazo viaja ao Oriente Médio a fim de retomar os estudos de Gurdjieff e descobre a relação entre o símbolo e os tipos de personalidade. Aqui inicia-se um lindo e longo processo de trazer o Eneagrama com mais profundidade para o entendimento dos comportamentos humanos e suas motivações. Já recentemente, na década de 70, Cláudio Naranjo, que desenvolve um método de Gestalt terapia na Califórnia, viaja para o Chile e conhece os trabalhos de Oscar Ichazo. Ele passa a estudar com Ichazo e traz o Eneagrama para os Estados Unidos da América, aplicando o Eneagrama em seus processos terapêuticos na psicologia em profundos estudos de classificação tipológica de personalidade. Ele faz um trabalho belíssimo que abre uma nova frente nos estudos do Eneagrama. Ele expande as descrições dos eneatipos que Ichazo começou a descrever, e cria grupos de estudos com pessoas com as mesmas características comportamentais e motivacionais para estudá-las e assim classificá-las seguindo os eneatipos. Ele realizava entrevistas, observava personalidades consideradas normais, personalidades obsessivas compulsivas e analisava as relações que se encaixavam em cada uma das descrições dos tipos. Tal estudo faz com que ele aprofunde muito os trabalhos descritivos dos tipos de personalidade de cada ponto do Eneagrama. Em conjunto com Don Rizzo, Russ Hudson iniciam juntos o desenvolvimento das bases psicológicas dos tipos. Assim, a dupla começa a criar uma nova e moderna descrição dos tipos de personalidades, bem como a sua relação com a evolução espiritual do ser humano. Precisamente em 1977 eles descobrem o conceito dos níveis de desenvolvimento através do entendimento específico das motivações de cada tipo, descrevendo assim um material que abre uma nova porta profunda para o Eneagrama, os subtipos e as variantes instintivas. O Eneagrama nos possibilita compreender que temos uma personalidade. Mas o que verdadeiramente somos vai muito além dessa personalidade. Somos tudo isso muito mais. Somos uma essência divina. O Eneagrama não é só uma ferramenta ou método, mas sim um verdadeiro mapa da psique humana. Imagine se fosse possível a existência de um mapa ou um guia que nos mostrasse o caminho necessário para nosso desenvolvimento e crescimento. Esse mapa existe e é chamado de Eneagrama. É um sistema milenar de autoconhecimento e oferece soluções práticas para o desenvolvimento para quem busca viver com liberdade, autenticidade e realização. Uma ferramenta que possibilita identificar a sua própria personalidade e personalidades diferentes da sua. Assim possibilita desenvolver aspectos que limitam sua vida e das outras pessoas. Quando estudamos o Eneagrama, estamos buscando atender algumas necessidades, em busca não só do nosso desenvolvimento pessoal, mas também profissional, tais como buscar entender nossas dores, comportamentos e atitudes, abandonar velhos hábitos e reações impulsivas, que nos geram problemas nos nossos relacionamentos e demais áreas da vida. Aprender como trabalhar com as motivações inconscientes de cada eneatipo, em busca de novos comportamentos. Conhecer, aprofundar e entender as mensagens inconscientes da infância para a busca da cura da criança ferida do passado que dominam o adulto. Enfim, para o nosso autoconhecimento e desenvolvimento. As 3 leis divinas do Eneagrama. A lei do 1, representada pelo círculo, define a mandala universal presente em quase todas as tradições da humanidade e em quase todas as culturas. Diz respeito à unidade, à integridade e identidade que simboliza a ideia de que Deus é uno. Parte-se do princípio de que tudo está dentro do círculo, nada está fora. Um círculo sem começo, nem meio e nem fim. Como uma aliança, representado pelo triângulo com 3 lados iguais. A lei do 3 divide a lei do 1 em 3 partes, ou seja,
a divisão do todo em 3 forças fundamentais. Surge então a lei da criação, onde explica-se que tudo no universo para ser criado precisa destas 3 forças. Tudo é um, mas o uno se manifesta sempre de 3 formas diferentes. Assim, a lei do 1 e a lei do 3 se completam para explicar o fundamento de todas as coisas no universo. Gurdjieff chamou este fenômeno de a lei da trindade, evoluindo o conceito da dualidade. É a interação das 3 forças que cria a realidade, representando o processo de desenvolvimento de tudo no universo. A Eshad, uma figura infinita, com 6 pontas, que representa a lei do 7. A lei tem este nome por conta da lei matemática presente no símbolo da Eshad. A lei do 7 nos fala de processos, de ciclos de transformação, de saltos ao final de cada ciclo. São ciclos infinitos, porém sempre com um salto no final, como nas 7 notas musicais, ou ainda chamada lei das oitavas, quando termina uma nota si, subimos uma oitava na nota dó e assim o processo continua. Enfim, a lei do 7 é a lei que explica as mudanças, os processos de evolução e transformação no universo. No Eneagrama explicamos todos os caminhos de evolução dos estados emocionais na lei do 7, na evolução das flechas. Os 3 centros de inteligência do Eneagrama. Você sabe o que são os centros de inteligência? São centros energéticos. Segundo o Eneagrama, todos nós temos 3 centros energéticos: o mental, emocional e o instintivo. No centro físico, encontramos pessoas mais práticas, centradas no aqui e agora, focadas nas tarefas e ações. No centro emocional, encontramos pessoas com habilidades de se conectar, e com grande facilidade de adaptação nas relações. No centro mental, encontramos pessoas do planejamento, geração de ideias e criativas. Podemos ainda conhecer a preocupação central de cada tríade: físico, controle e raiva; emocional, rejeição e abandono; mental, medo. Os 9 tipos de personalidade. Eneatipo 8, poderoso, desafiador; animal, tigre; tipo forte e dominador; de inteligência prática, agressiva e impulsivas. São pessoas seguras de si, firmes e assertivas; protetoras, talentosas e decididas. Podem ser também orgulhosas e dominadoras. Por achar que precisam controlar o meio que vivem, mostram-se contenciosas, contestam, discutem, e intimidadoras. Pronto para o confronto. A vida é uma guerra. Egocêntrico, quer impor sua vontade e visão sobre tudo. Nega as necessidades emocionais próprias e a fraqueza. Seu maior problema é a dificuldade de compartilhar a intimidade. Experiência de infância. Relação ambígua com a figura materna. A criança às vezes sentiu-se valorizada pela mãe, às vezes sentiu-se desvalorizada pela mãe. Mantém uma relação de amor e ódio com a mãe. Mensagem inconsciente da infância. Ser vulnerável e confiar nos outros não é bom. Mensagem perdida na infância: você não será traído. Mecanismo de defesa: negação da fraqueza. Armadilha ou fixação: vingança, repor ou recompensar. Pecado ou paixão: luxúria. Medo fundamental: ser machucado ou controlado pelos outros. Desejo fundamental: proteger-se, descamba em brigas constantes. Autoimagem: sou forte. Estilo de comunicação: provocador. Eneatipo 9, mediador, pacifista. Animal: golfinho. Tipo descomplicado, de fácil convivência. São pessoas constantes, crédulas e receptivas. Bom coração e são fáceis de se contentar. Vão longe demais na disposição de ceder para manter a paz. Exageram na complacência, na ânsia de evitar conflitos. Seus maiores problemas são a passividade e a teimosia. Minimiza problemas para apaziguar os outros e ter paz a qualquer preço. Preso a questões do passado, raiva, guarda ou anestesia. Experiência na infância: mimada ou desconsiderada. Relação positiva com as figuras materna e paterna. A criança ficou dividida entre as 2 figuras, sentindo amor pelas 2, mas no meio do conflito não consegue tomar partido, sentindo-se perdida. Mensagem perdida na infância: sua presença é importante. Mensagem inconsciente da infância: impor-se não é bom. Mecanismo de defesa: narcotização. Pecado ou paixão: negligência. Preguiça. Armadilha ou fixação: comodismo. Autoimagem: sou feliz. Medo fundamental:
de fragmentar-se, de perder-se para os outros. Desejo fundamental, de estar em paz, descamba em teimosia e negligência. Estilo de comunicação, divagador. Eneatipo 1, perfeccionista, reformista. Animal, formiga. Tipo idealista, seguidor de princípios. São pessoas éticas. Possuem um senso mútuo claro do que é certo ou errado. São professores. Sempre lutam para melhorar as coisas e temem errar. Organizadas, ordeiras e meticulosas. Tentam viver conforme altos padrões. São críticos e perfeccionistas. Com medo de cometer erros. Gosta de diretrizes e programações precisas. Podem fazer o oposto do que pregam. Fenômeno alçapão. Emocionalmente restrito. Controle rígido de sentimentos e impulsos. Pontual. Detalhista. Energia que poderia ser gasta na produção pode ser desviada para detalhes. Cruzados. Os advogados, os críticos. Experiência de infância. Relação negativa com a figura paterna. Sentiu-se desacreditado, desvalorizado. A criança fez de tudo para provar que é boa. Mensagem perdida na infância: você é bom. Mensagem inconsciente: errar não é bom. Mecanismo de defesa: repressão da raiva. Pecado ou paixão: ira. Armadilha ou fixação: irritabilidade e ressentimento. Autoimagem: acessível, sensato, objetivo, moderado, prudente, dotado de moral, bom, racional. Medo fundamental, de ser mal, corrupto, malvado ou falho. Desejo fundamental, ter integridade, descamba em perfeccionismo e crítica. Estilo de comunicação, moralizante. Eneatipo 2, ajudante, apoiador. Animal, gato. Tipo compreensivo, voltado para o lado interpessoal. São pessoas amigáveis, generosas, empáticas, sinceras e afetuosas. Podem ser sentimentalistas e aduladores, esforçando-se para agradar os outros a qualquer preço. Sua maior motivação é chegar perto dos demais, fazendo-se necessário. Costumam ter dificuldade em cuidar de si mesmos. Possuem dificuldade de reconhecer suas próprias necessidades. Vínculos emocionais, empatia. Conformação ao desejo dos outros, meio para ganhar ou manter o amor. Acha-se indispensável na vida do outro. Possessivo e manipulador. Apresentação, agradar aos outros. Experiência de infância. Relação ambivalente com a figura paterna. A criança às vezes se sentia muito amada pela figura paterna, às vezes não se sentia amada, ou o amor não vinha na medida em que ela esperava. A criança precisou fazer alguma coisa para conseguir o amor. Mensagem perdida na infância: você é querido. Mensagem inconsciente da infância: ter necessidades próprias não é bom. Mecanismo de defesa: repressão das próprias necessidades. Afeto, carinho, repouso, sexualidade. Pecado ou paixão: orgulho. Armadilha ou fixação: adulação. Autoimagem: amoroso, atencioso, carinhoso, afetuoso, solícito, compassivo, desinteressado, gentil. Medo fundamental: não merecer ser amado. Desejo fundamental: ser amado, descamba sem necessidade de fazer-se necessário. Estilo de comunicação, bajulador. Eneatipo 3, vencedor, realizador, continuação. Animais, pavão/águia, tipo adaptável. Movido pelo sucesso. São pessoas seguras de si, atraentes e encantadoras. Ambiciosas, competentes e sempre prontas a agir. Podem deixar-se orientar pelo status e pela ideia de progredir na vida. Muitas vezes preocupam-se com a própria imagem e com o que os outros pensam a respeito. Seus problemas geralmente são a paixão excessivas pelo trabalho e competitividade. Quer distinguir-se para impressionar os outros. São frequentemente bem-sucedidos e, de todos os tipos, são os que mais acreditam em si, mesmos e no desenvolvimento dos talentos e capacidades. Em sua compulsão, pode ser indigno de confiança, traindo maliciosamente ou sabotando as pessoas que triunfam sobre eles. Temendo fracasso e humilhação, ele pode ser explorador e oportunista. 2 pontos. Experiência na infância. Relação positiva com a figura materna. O primeiro registro foi de rejeição emocional. Abre parênteses. Não ser visto, ou amado.
Fecha parênteses. Depois encontrou uma relação emocional muito profunda com a figura materna, que lhe deu amor e passa a depender emocionalmente da mãe. Mensagem perdida na infância. Abre aspas. Você é amado pelo que é. Fecha aspas. Mensagem inconsciente da infância. Ter sentimentos e identidade própria não é bom. Mecanismo de defesa. Identificação. Camaleão. Pecado ou paixão. Vaidade. Mentira. Abre parênteses. Autoengano. Fecha parênteses. Armadilha ou fixação. Desespero. Autoimagem. Admirável. Desejável. Atraente. Incomparável. Eficiente. Bem ajustado. Dotado de. Abre aspas. Potencial ilimitado. Fecha aspas. Desejo fundamental. De ter valor. Ser visto. Abre parênteses. Descamba em busca de sucesso. Fecha parênteses. Medo fundamental. De ser desprezível. De não valer nada. Estilo de comunicação. Comercial. Marketing propagandístico. Eneatipo 4. Intenso. Individualista. Animal. Cavalo. Tipo romântico. Introspectivo. São pessoas atentas a si mesmas. Sensíveis. Calmas e reservadas. São emocionalmente honestas e não têm medo de revelarem-se como são, mas estão sujeitas a flutuações de humor e inibições. Podem mostrar-se desdenhosas e agir como se não estivessem sujeitos às mesmas leis que os demais. Seus problemas mais comuns são o comodismo e a automiseração. Abre parênteses. Compaixão por si mesma. Fecha parênteses. Emocionalmente honesto, criativo e pessoal. Também pode ser mal-humorado. Sentimento de ser vulnerável e defeituoso. Se sente sem esperança e torna-se autodestrutivo. Quando os sonhos falham, tem vergonha e raiva de si mesmo e dos outros. Sente-se diferente e incapaz de viver como os outros vivem. Mergulhados na própria emoção, aumenta através da fantasia, sentimentos apaixonados e da imaginação. Experiência de infância, negativa com as figuras paterna e materna. Inicialmente sentiu-se amada, mas em determinado momento, sente-se abandonada emocionalmente. Deduziu que nunca mais seria amada e que quem amasse abandonaria. Mensagem perdida na infância. Abre aspas. Você é visto como é. Fecha aspas. Mensagem inconsciente da infância. Está bem, ou feliz demais, não é bom. Mecanismo de defesa. Introjeção. Viver emoções fortes, para sentir-se vivo. Gula emocional. Cria. Rouba. Pecado ou paixão. Inveja. Comparação. Armadilha ou fixação. Melancolia. Autoimagem. Sensível. Diferente. Singular. Delicado. Intuitivo. Tranquilo e profundo. Medo fundamental. De não ter identidade ou importância. Desejo fundamental. De ser quem é. Abre parênteses. Descamba na autopiedade. Fecha parênteses. Estilo de comunicação. Lírica. Dramática. Não verbal muito expressiva. Eneatipo 5. Analítico. Investigador. Animal. Coruja. Tipo concentrado. Cerebral. São pessoas alertas, perspicazes e curiosas. Conseguem abstrair-se de tudo e concentrar-se no cultivo de ideias mais complexas. Independentes e inovadoras, quando excessivamente dedicadas a seus pensamentos e construtos imaginários. Podem mostrar-se distantes e irritadiças. Seus maiores problemas são o isolamento, a excentricidade e o niilismo. Abre parênteses. Redução ao nada, não existência. Fecha parênteses. Considera-se que crenças e valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou necessidade de existência. Anseia pela privacidade, recarregar energia após encontrar pessoas. Conhecimento é poder, informação especial é a chave do poder, não compartilha, medo de perder-se ao doar, busca conhecimento, peritos em algum campo, pode alcançar a maestria em tudo que lhe interessa. Experiência de infância, invadido, invalidado, desrespeitado, vazio, mensagem perdida da infância, abre aspas. Suas necessidades não são problema. Fecha aspas. Mensagem inconsciente da infância, estar à vontade no mundo não é bom. Mecanismo de defesa, isolamento da afeição, pecado ou paixão, cobiça, ter sem poder usufruir. Abre parênteses. Aristóteles. Fecha parênteses. Armadilha ou fixação, mesquinhez, teoria da escassez,
autoimagem, esperto, curioso, autossuficiente, observador, objetivo, medo fundamental, de ser inútil, incapaz ou incompetente, desejo fundamental, ser competente. Abre parênteses. Descamba em especializações inúteis. Fecha parênteses. Estilo de comunicação, racional, breve, conciso igual sistematizante, eneatipo 6, precavido, partidário, animal, coelho, lobo. Tipo dedicado, que valoriza a segurança. São pessoas esforçadas, responsáveis e dignas de confiança. Podem ser defensivas, evasivas. Abre parênteses. Cheias de desculpas. Fecha parênteses. E muito ansiosas, estressando-se só de reclamar do estresse. Costumam ser indecisas e cautelosas. Podem mostrar-se reativas, desafiadoras e rebeldes. Seus problemas mais comuns são a insegurança e a desconfiança. Capaz de prever riscos e problemas e promover a cooperação. O pensamento substitui a ação. Inatividade aumenta a ansiedade. Temendo pela sua presença, entra em pânico. Para compensar inseguranças, torna-se sarcástico, culpa os outros pelos seus problemas. Classifica as pessoas em amigos e inimigos: fóbico, evasivo, indeciso, cauteloso, procrastinador, contrafóbico. Confusão interna pode levar a reagir de maneira imprevisível. Experiência de infância, positiva com a figura paterna. No início a sensação é de que o pai é a minha segurança. Depois isso foi quebrado. Perdeu a confiança porque o pai não estava lá ou a castigou quando não esperava. Busca de proteção x comportamento agressivo. Mensagem perdida na infância. Abre aspas. Você está seguro. Fecha aspas. Mensagem inconsciente da infância. Confiar em si mesmo não é bom. Mecanismo de defesa. Projeção. Pecado ou paixão. Medo. Abre parênteses. Paralisação. Incapacidade. Fecha parênteses. Armadilha ou fixação. Covardia. Ousadia. Autoimagem. Confiável. Responsável. Cuidadoso. Previdente. Questionador. Medo fundamental. De não contar com apoio ou orientação. Desejo fundamental. De ter segurança. Abre parênteses. Descamba em apego a convicções. Fecha parênteses. Estilo de comunicação, cauteloso e limitante. Eneatipo 7, otimista, entusiasta, animal, macaco. Tipo produtivo, sempre ocupado. São pessoas versáteis, espontâneas e otimistas, práticas, brincalhonas e joviais. Podem mostrar-se dispersivas e pouco disciplinadas. Tendem a assumir mais responsabilidades do que podem dar conta. Sua eterna busca por novas emoções pode levá-las a não terminar o que começam. Exaustas pelo excesso de atividades, seus maiores problemas são geralmente a superficialidade e impulsividade. Extrovertido, otimista, versátil e espontâneo, pode tornar-se distraído e esgotado por ficar muito em movimento, pouco focado, buscando constantemente novas coisas e experiências. Confunde ideias com, na cabeça tudo já está feito. Se sobressai em atividades onde haja rigor de horários e que a criatividade seja valorizada. Experiência de infância, relação negativa com a figura materna. A sensação foi de morte e pode ter sido na gestação ou no nascimento, ou muito cedo. A sensação pode ter sido da mãe e a criança a internalizou. Mensagem perdida na infância, abre aspas. Você não será abandonado. Fecha aspas. Mensagem inconsciente da infância. Depender dos outros para alguma coisa não é bom. Mecanismo de defesa. Racionalização. Permanecer no mental para não entrar no emocional. Pecado ou paixão. Gula. Armadilha ou fixação. Planejamento. Antecipa prazer. Autoimagem. Espontâneo. Alegre. Sociável. Positivo. Entusiasta. Medo fundamental. De sofrer dor ou privação. Desejo fundamental. De ser feliz. Abre parênteses. Descamba em escapismo frenético. Fecha parênteses. Estilo de comunicação, tagarela. Transforma tudo num relato fascinante. Subtipos. Autopreservação. Preferência a nós mesmos. Preservação da vida. Imagem. Descrição da imagem. Uma mulher se abraçando. Sexual. Preferência para conexão 1 a 1. Imagem. Descrição da imagem. Duas pessoas. Um homem e uma mulher, estendendo o braço um no outro sem encostar. Social.
preferência para dominar e liderar grupos. Imagem, descrição da imagem, um grupo de 5 pessoas conversando. O caminho do crescimento, considerando que cada eneatipo tem 2 asas, estamos falando em 18 variações, ou seja, 18 subtipos do eneagrama, 9 tipos com 2 asas. Vamos às descrições na mandala. Tipo 8 com asas 7, o independente, dotados de mente ágil, visão de possibilidades concretas, são geralmente carismáticos, querem deixar sua marca no mundo, conseguem desafiar os outros a superarem-se, e mais independente do que os da asas 9, busca autossuficiência em tudo o que faz. Tipo 8 com asa 9, o urso, aliam força, autoconfiança e determinação ao equilíbrio, possuem certo relaxamento, são mais constantes na busca de seus objetivos, são menos agressivos que os de outra, são mais carinhosos e voltados para a família, mostram poder e liderança pelo desejo de proteção, capacidade de confrontar e tranquilizar, maior poder de liderança que os de outra asa. Tipo 9 com asa 8, o árbitro, fortes e agradáveis, facilidades e entrosamento com as pessoas e as que cercam, mediadores de conflitos, são práticos e costumam se preocupar com suas necessidades imediatas e financeiras, sobressaem-se em áreas ligadas a negociações e recursos humanos. Tipo 9 com asa 1, o sonhador. Imaginativas e criativas. Hábeis na comunicação não verbal. Abre parênteses. Música, arte, esporte, trabalho com animais e natureza. Fecha parênteses. Sabem definir muito bem seus objetivos e ideais. São bons terapeutas, conselheiros. Capacidade de ouvir sem julgamentos. Desejo de ajudar os outros. Tipo 1, com asa 9, o idealista, ponderados, sábios e civilizados, postura filosófica, um pouco introvertidos, querem melhoras às coisas, mas de maneira mais imparcial do que os da outra asa, são menos propensos a se envolver em política para defender o que acreditam. Tipo 1, com asa 2, o advogado, buscam ideias e princípios sublimes, empatia e compaixão pelos outros, menos idealistas e mais práticos na ajuda aos demais, advogam em favor da humanidade, são persuasivos, podem deixar seus interesses de lado, apreciam dar e receber. Abre aspas. Político. Fecha aspas. Tipo 2 com asa 1, o servidor, afetuosos, desejos de aliviar o sofrimento humano, são vistos como o abre aspas. Bom samaritano. Fecha aspas. Mais sérios que os da outra asa, tendência a escolheram profissões relacionadas a atendimento público. Tipo 2 com asa não 3, o anfitrião, são mais sociáveis, buscam amor nas relações pessoais e atos que faz pessoas se sentirem bem, são falantes e adaptáveis, gostam de brindar amigos e familiares com seus talentos culinários, capacidade de saber escutar. Tipo 3 com asa 2, o sedutor, mais emotivos e espontâneos do que os outros do seu tipo, bastante sociáveis, às vezes podem lembrar um tipo 7. São solícitos e generosos com o tipo 2, mas mantêm autoestima e alto nível de desempenho, podem trocar o reconhecimento pela estabilidade da sua vida. Tipo 3 com asa 4, o profissional, acreditam que a autoestima ocorre mais do que sucesso profissional e do trabalho do que das qualidades pessoais. Podem lembrar um tipo 1 e dispor de sacrifícios pessoais, para manter a integridade profissional. Tendências a serem mais sérios e voltados ao trabalho e às obrigações. Tipo 4 com asa 3, o aristocrata, criativos e ambiciosos. Tino para atingir metas, geralmente tem a ver com o crescimento pessoal. Querem sucesso e distinção. Postura nobre, de um fidalgo. Precisam comunicar e dar vazão à criatividade e, para isso, imaginam uma plateia à sua frente. Assim busca um jeito correto para não ser julgado de mau gosto. Tipo 4 com asa 5, o boêmio, são extremamente criativos, aliam emotividade e introspecção à perspicácia e originalidade, menos preocupados com a aceitação e status do que os da outra asa, criam mais para si do que para a plateia, tendência a romper regras quando se trata da autoexpressão. Tipo 5 com asa 4, o iconoclasta, aquele que contesta ícones, imagens em geral, mais emocionais, introspectivos e criativos do que os da outra asa, usam mais imaginação do que o raciocínio analítico,
Buscam nichos ainda não explorados, tendências a interesses mais surreais. Tipo 5 com asa 6. O que tem a solução? São observadores, organizados e detalhistas, capacidade de tirar conclusões procedentes e fazer previsões acertadas. Sabem de tudo, sentem-se atraídos por engenharia, ciências e filosofia, podem aliar o talento para a inovação ao tino comercial. Tipo 6 com asa 5. O defensor, sobressaem em diversos tipos área técnica, podem ser excelentes analistas sociais, professor e formadores de opinião, causas políticas e serviços comunitários podem atraí-lo, saem como porta-voz ou defensores de grupos em desvantagem social. Tipo 6 com asa 7. O camarada, são divertidos e animados, menos sérios do que os da outra asa, tendem a evitar temas pesados, concentram-se em sua necessidade de segurança. Abre parênteses. Imposto, contas. Fecha parênteses. Podem fazer sacrifícios para o bem-estar de amigos e familiares, possuem energia, bom humor e, também, autocríticas. Transformam seus medos e suas inseguranças em pretexto para fazer brincadeiras e aproximar-se dos outros. Tipos 7 com asa 6. O animador. São brincalhões, altamente produtivos, curiosos e criativos. Têm senso de humor e visão mais positivas do que da outra asa. Têm rapidez mental, espírito de colaboração. São organizados. Realizam muita coisa sem muito esforço, de fácil entrosamento. Tipos 7 com asa 8. O realista. Tendência em ser mais materialista. Aliam rapidez ao ímpeto, o que muitas vezes lhe traz sucesso material. Capacidade de organizar rapidamente recursos interiores e exteriores. Mostram-se muito blasés. Abre parênteses. Indiferença pela novidade. Fecha parênteses. E insensíveis. A criança ferida. A criança ferida do tipo 8. Geralmente esta criança viveu em um ambiente de dureza, de opressão, em que a força era incentivada e as fraquezas reprimidas. Muito cedo, esta criança aprendeu que tinha que ser forte. Desenvolveu uma onipotência sem limites. A criança ferida do tipo 9. A criança do tipo 9 tem memórias de uma infância em que se sentiu desconsiderada. Foi assim que ela interpretou. Sentiu-se largada, preterida, esquecida e sem importância. Muitas crianças do tipo 9 cresceram ouvindo, abre aspas, cala a boca, você sabe lá o que está falando. Fecha aspas. A criança ferida do tipo 1, quando criança, o tipo 1 sentiu-se na obrigação de se comportar bem. Foi cobrado dela que fosse uma criança bem educada, bem comportada. Foi elogiada por ser assim e interpretou isso como uma cobrança para ter que continuar sendo assim. Sentiu que os adultos não acreditavam nela, que depositavam expectativas muito altas em cima dela e assim ela foi se sentindo obrigada a se comportar como um adulto, com receio que a achassem irresponsável. A criança ferida do tipo 2, quando criança, o tipo 2 sentia-se muito amada. Porém, em algum momento, ou em alguns momentos, sentiu que não recebeu o amor que estava acostumada a receber. Isso gerou uma grande decepção. A frustração de uma expectativa de receber amor e atenção aparece de uma forma muito forte. A criança então reage escondendo as suas necessidades, para não sofrer mais a decepção de não ser atendida. A criança ferida do tipo 3. A experiência da infância do tipo 3 é marcada por uma sensação de rejeição emocional. Essa foi a sua primeira experiência afetiva. Eu não sou amado. É uma sensação de não ser visto, de não existir, de não receber afeto e atenção de ninguém. É a sensação de estar só, de ser um nada. O tipo 3 sente-se como um vidro transparente que nem sequer é visto. A criança ferida do tipo 4. Quando criança, o tipo 4 internalizou uma experiência dolorosa de perda. Ela sentia-se muito amada por alguém, e em algum momento sentiu que perdeu este amor. Pode ter sido uma perda real, por exemplo, um avô que faleceu, ou pode ter sido uma perda apenas imaginada pela criança. Por exemplo, um pai que passa a viajar, um irmãozinho que chega e a criança acha que agora não vão mais gostar dela. A criança ferida do tipo 5. A criança do tipo 5 não recebeu afeto. Ficou marcada para o resto da vida por uma anorexia emocional. A criança internalizou isso como sensação de não ser vista. Sente-se um nada. E, se ninguém me vê, ninguém vai prover as minhas necessidades e então eu tenho que me virar sozinho. Além disso, se ninguém me vê, a qualquer momento podem me invadir, me pisar, me desrespeitar, me anular ou invalidar.
A criança ferida do tipo 6. A criança do tipo 6 perdeu a confiança em alguém que era o seu porto seguro, sua âncora, e sentiu-se só. E, sentindo-se assim, achou-se desprotegido. A sensação é de que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa ruim, e eu estou só e não tenho ninguém para me proteger. A sensação é sempre de estar só e não ser capaz de seguir. Aí começa a estruturação da personalidade do tipo 6, criando os mecanismos necessários para sobreviver. Algumas crianças desenvolvem a tendência para buscar proteção e outras o comportamento rebelde e agressivo, para esconder o medo. A criança ferida do tipo 6. A criança do tipo 6 perdeu a confiança em alguém que era o seu porto seguro, sua âncora, e sentiu-se só. E, sentindo-se assim, achou-se desprotegido. A sensação é de que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa ruim, e eu estou só e não tenho ninguém para me proteger. A sensação é sempre de estar só e não ser capaz de seguir. Aí, começa a estruturação da personalidade do tipo 6, criando os mecanismos necessários para sobreviver. Algumas crianças desenvolvem a tendência para buscar proteção e outras o comportamento rebelde e agressivo, para esconder o medo. A criança ferida do tipo 7. A criança do tipo 7 viveu uma experiência dolorosa, um sofrimento grande, provavelmente um perigo de morte que gerou angústia e medo de morrer. Claro que a pessoa tipo 7 não se lembra de nada doloroso da infância. Abre parênteses. O inconsciente tende a esconder por conta do grande sofrimento. Fecha parênteses. Antes, pelo contrário, só lembra de coisas boas e maravilhosas. Crédito final. Fim do livro. Quem é você por trás da máscara? Locução de Vitória VS e Ricardo VS. Edição e finalização de Ana Beatriz e Larissa Martins. Direção e consultoria de Gilson Mauro Pereira. Produzido na Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Em 12 de setembro de 2025, mediante autorização da editora, sem fins lucrativos.